A lenda do exército invencível acabou. Trump reconhece a força dos homens do Irã, e o motivo não é político, mas sim uma catástrofe militar que aconteceu ontem e foi escondida por Washington. Mas a realidade revelou, e isso marcou um novo ponto de virada hoje nesta guerra. As próximas horas podem ser as últimas antes da grande explosão, ou uma destruição total de toda a região, ou os Estados Unidos se curvam e reconhecem a nova realidade, a realidade que hoje realmente confirma que o Irã se tornou a primeira grande potência no Oriente Médio. Como isso aconteceu é o que vamos revelar hoje. Fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos a mais este encontro da série de episódios Opinião, que sempre dedicamos para analisar os últimos desdobramentos desta guerra que está acontecendo no Oriente Médio entre o Irã e a coalizão de Epstein. E a novidade de hoje, com a qual começamos este episódio, é essa nova declaração feita hoje de manhã pelo presidente americano Trump, que admitiu que o Irã tem homens valentes. E ele admitiu que não acredita que haja alguém com forças como as que o Irã tem em toda a região, então estamos falando de uma admissão. Vale lembrar que ele ainda não testou as forças terrestres, ainda não testou o alcance das capacidades do Irã em batalhas terrestres, ou seja, esse reconhecimento é apenas um reconhecimento parcial de uma parte muito pequena das capacidades que o Irã possui. E por que essa nova declaração está sendo feita? Ela vem após o forte golpe que os Estados Unidos sofreram ontem, um golpe tão forte que fez o presidente americano, Trump, perder o controle de si mesmo. Ele publicou um tweet nas redes sociais, um tweet um tanto estranho, porque nele ele diz claramente: seus canalhas loucos, abram esse maldito estreito ou vocês vão viver no inferno. Depois de Trump dizer que o Estreito de Hormuz não lhe importava, que não importava nada de lá e que os Estados Unidos não precisavam dele de jeito nenhum, desta vez Trump veio dizer neste tweet totalmente diferente, de forma histérica, ou seja, de um jeito meio estranho: abram esse estreito ou vocês verão o inferno. E aqui, como expliquei para vocês nos episódios anteriores, hoje, 6 de abril, este dia é o último dia do prazo que Trump deu ao Irã para aceitar um acordo de cessar-fogo. Portanto, amanhã, terça-feira, será um dia decisivo, porque veremos o que Trump pode fazer e como será a resposta ao Irã naquele momento. Porque Trump disse que esta terça-feira será o dia da destruição das usinas de energia e das pontes no Irã, e além disso, ele disse que em apenas um dia tudo será destruído: as usinas de energia iranianas, as pontes e assim por diante. Mas o problema para Trump é que o Irã não é um país fraco, não é um país derrotado ou algo assim. O Irã disse que esse inferno com o qual Trump ameaça hoje o Irã será um inferno para toda a região. Ou seja, destruir a infraestrutura energética ou a infraestrutura iraniana em geral fará com que o Irã também destrua todas as instalações energéticas e a infraestrutura de toda a região. Em Israel e nos países do Golfo, como Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita, entre outros. Hoje fica claro como Trump realmente perdeu completamente o juízo, ou seja, depois de 3 acontecimentos, ele passou a ter certeza de 3 coisas. Primeiro, ele se convenceu de que é impossível abrir o Estreito de Hormuz pela força militar. Agora, busca um acordo para reabri-lo. Em segundo lugar, depois desse desastre, o desastre que aconteceu com suas forças ontem, vamos falar sobre isso hoje em detalhes. E em terceiro lugar, o Irã também rejeitou totalmente qualquer negociação ou acordo para cessar a guerra sem cumprir as condições que anunciou. E vamos falar sobre isso hoje também.
Ou seja, há uma derrota estratégica esmagadora que os Estados Unidos estão sofrendo por causa de Trump, que se tornou um fantoche nas mãos de Netanyahu. Eu disse isso no episódio anterior e disse em vários episódios. Depois desta guerra, o Irã será um outro Irã. Trump tentou tornar a América grande novamente, mas o que vemos hoje é que, na verdade, ele tornou o Irã grande novamente. Trump, ao se envolver nesta guerra, deu todas as oportunidades para que o Irã se tornasse grande na região. Então, hoje, quando falamos sobre o Estreito de Hormuz, hoje o Irã controla o estreito, impede navios de passar, permite que navios de países amigos passem. Mas depois de pagar as taxas, o Irã diz que esse dinheiro que arrecada com o estreito é uma compensação por essa guerra. Essas taxas estão definidas agora. Falamos sobre isso no episódio anterior. $1 para cada barril de petróleo que esses navios transportam. E os dados mostram que antes da guerra, o estreito via a passagem de cerca de 150 navios, tanque por dia, 150 navios-tanque transportando petróleo, gás, produtos importados e assim por diante. Se falarmos apenas sobre o petróleo, cada navio-tanque transporta entre 500 mil barris e 4 milhões de barris de petróleo. Então, se fizermos apenas isso, ou seja, em média, cada navio pagaria $2 milhões em taxas para o Irã. Então a receita iraniana seria... Ou seja, o Estreito de Hormuz renderia cerca de $300 milhões por dia, $9 bilhões por mês, mais de $100 bilhões por ano. Imaginem comigo. Claro que aqui os países do Golfo seriam obrigados a aceitar isso como um fato consumado e aceitariam, mas de forma temporária. Por que temporária? Ou seja, até que sejam construídos oleodutos que transportem o petróleo do Kuwait, do Bahrein e dos Emirados Árabes para o Mar Vermelho através do território saudita, para que comecem a exportar o petróleo de lá através dos portos que dão para o Mar Vermelho. Assim, eles não precisarão mais desses navios que passam pelo Estreito de Hormuz. Projetos como esses precisam de muito tempo, no mínimo. Estamos falando de 5 anos, e esses 5 anos são exatamente o tempo que o Irã precisa para aproveitar e ganhar receitas que ultrapassam $500 bilhões. É um número muito grande para um país como o Irã, que sofre financeiramente e enfrenta sanções, entre outras coisas. Isso fará com que o Irã se recupere financeiramente. Isso também permitirá que o Irã aproveite para desenvolver ainda mais suas capacidades econômicas e militares, bem como sua indústria militar. Ou seja, o Irã se tornará uma potência na região. Na verdade, o Irã agora está em uma zona de conforto, está muito confortável hoje. Por quê? Porque agora ela está em vantagem estratégica, ou seja, tudo está caminhando a seu favor para que se torne uma grande potência na região hoje. É a maior transformação que a região já conheceu ou talvez venha a conhecer. Ou seja, depois desta guerra, o Estreito de Hormuz deixou de ser uma passagem marítima internacional de vez. Eles queriam provocar uma mudança no regime iraniano, ou seja, ou esse regime desmorona, ou muda, ou se rende e se submete à influência americana. Mas essa mudança acabou beneficiando o Irã. O Estreito de Hormuz passa a ficar sob a soberania e influência do Irã, e, consequentemente, a segurança geral da região ficará sob a proteção do Irã em vez dos Estados Unidos. A equação hoje mudou e está mudando completamente, ou seja, e não podemos esquecer também que o petrodólar que dominou o mundo, dominou especialmente essa região por muitas décadas. Está claro que isso vai acabar pelas mãos do Irã, porque após o fim desta guerra, os pagamentos serão feitos em yuan chinês, na moeda local iraniana, ou no tempo iraniano, ou de outra forma. Isso significa, por um lado, e por outro lado também, que precisamos falar hoje sobre esse ato heróico realizado pelas forças iranianas ontem. Essa derrota, esse fiasco catastrófico que o exército americano sofreu ontem pelas mãos das forças iranianas quando foram confrontados. Talvez possamos dizer que foi a última chance, a última oportunidade que Trump teve. Houve uma vitória simbólica, ou seja, uma vitória anunciada para declarar o fim da guerra e salvar as aparências dos Estados Unidos,
ou seja, para o exército americano. Ontem, um contingente de comandos foi enviado para o sul da região de Isfahan, no Irã. Forças de comando estavam a bordo de 2 aviões de transporte militar, talvez em apenas um avião, e estavam sob proteção aérea, talvez caças, helicópteros, drones e assim por diante. A ponto de o presidente dos Estados Unidos até saber o tamanho dessa operação. O presidente americano, Trump, estava acompanhando essa operação diretamente da sala de comando militar nos Estados Unidos. Drones estavam transmitindo tudo o que acontecia em vídeo ao vivo. O verdadeiro objetivo que eles alcançaram, os Estados Unidos não anunciaram e nunca vão anunciar. Qual é? Qual era o objetivo dessa operação? O objetivo era roubar o urânio iraniano, porque os serviços de inteligência israelenses e americanos tinham informações confirmando que 50% do urânio iraniano enriquecido a 60% estava em um nível muito alto. Estava armazenado em túneis localizados ao sul de Isfahan, ao sul da região de Isfahan. As forças de comando americanas estavam esperando para fazer um desembarque aéreo nessa área, invadir esses túneis, roubar esse urânio e contrabandeá-lo usando esses aviões. E depois disso, os Estados Unidos organizaram tudo para garantir o sucesso dessa operação. Entre essas coisas, eles encontraram na região um aeroporto abandonado e decidiram usar a pista desse aeroporto, que fica ao sul de Isfahan, para que esses grandes aviões pudessem pousar, transportar as tropas e o urânio de lá. Está claro que o primeiro avião era destinado ao transporte das tropas e do urânio iraniano e talvez até dos equipamentos militares necessários para essa operação, enquanto o segundo avião era destinado ao abastecimento de combustível para os aviões, helicópteros e assim por diante. Para que essa operação continue, considerando, é claro, a longa distância, o importante é que o que aconteceu foi que as forças iranianas detectaram esses aviões e os derrubaram de 2 maneiras. Ninguém sabe como isso foi feito e também derrubaram 2 helicópteros que talvez quisessem resgatar alguém desses aviões ou algo assim. Ninguém sabe. O importante é que esses aviões caíram. Isso significa que o Irã passou a controlá-los, ou seja, o Irã passou a controlar as tecnologias usadas nesses aviões, como radares, tecnologias de furtividade, tecnologias de comunicação via satélite e assim por diante. E, consequentemente, ter acesso a esses segredos militares, já que é sabido que o Irã, quando obtém certos segredos militares, fabrica algo semelhante. Por isso, o exército americano destruiu esses aviões com mísseis e os queimou completamente, inclusive com os pilotos dentro. O estranho é que após o fracasso dessa operação, os Estados Unidos nunca admitiram o verdadeiro objetivo da missão. Admitiram a perda desses aviões porque havia fotos, havia evidências, mas o que disseram? Disseram que a operação tinha como objetivo resgatar o segundo piloto que havia caído com o avião F-15 anteontem. E disseram que a operação foi bem sucedida, ou seja, que esse piloto foi resgatado. Então ficamos diante de 2 versões. Existe uma versão americana que diz isso, e existe uma versão iraniana diferente, mas há indícios militares que talvez confirmem a veracidade da versão iraniana, pois indicam que a operação nunca teve como objetivo resgatar o piloto. Primeiro porque essa operação aconteceu numa área muito distante da região onde o avião F-15 caiu. O local onde estava o piloto ficava a mais de 200 quilômetros de distância, ou seja, era muito longe. Em segundo lugar, vemos que na operação de resgate do primeiro piloto, os Estados Unidos não utilizaram esse método, ou seja, esse enorme contingente de forças e equipamentos, 2 aviões C-130, um grande número de helicópteros, caças, drones e assim por diante, além da transmissão ao vivo dessa operação para o centro de comando nos Estados Unidos para que Trump pudesse assistir. Isso não aconteceu de jeito nenhum naquela ocasião. Por que agora? Isso significa que estamos falando também das forças de comando? Então, por que nessa operação foram usados todos esses métodos, todas essas forças e essas capacidades?
Com certeza, a operação foi diferente, foi maior do que isso. Na verdade, Trump queria roubar essa quantidade de urânio. Por quê? Para fazer propaganda com isso? Propaganda? A vitória ilusória significa dizer que o exército americano realizou uma grande operação secreta, uma operação grandiosa e usou uma nova arma, assim como usou na operação na Venezuela, entre outras coisas. E que agora o Irã ficou sem urânio altamente enriquecido, então não pode mais fabricar mísseis nucleares. E assim, o objetivo da guerra é alcançado, e até que essa operação militar termine, ou seja, até que essa guerra acabe, ele sai, talvez possamos dizer, com uma vitória ilusória, ou seja, de cabeça erguida dessa operação de guerra. Mas a realidade que Trump não esperava, talvez, é que o Irã frustrou esse plano, atraiu essas forças para essa emboscada, e os Estados Unidos perderam, talvez possamos dizer, mais de $1 bilhão em equipamentos militares. Então isso foi um escândalo e foi uma verdadeira farsa que confirma que o Irã é de fato um novo cemitério para os invasores. Por isso, eu digo que o Irã, após o fim desta guerra, deve produzir filmes sobre essa operação, sobre outras operações também. Filmes parecidos com os de Hollywood e assim por diante. E o Irã é pioneiro nessa área. E como resultado desse fracasso total, o que aconteceu? Trump saiu imediatamente com aquele tweet sobre o qual falamos e apresentou uma nova proposta para parar a guerra, que claramente, como vou explicar para vocês, será uma proposta de rendição dos Estados Unidos, nada mais. Uma proposta que fala ou inclui duas fases. Fala de uma primeira fase que começa agora e uma segunda fase que começa depois de 45 dias. Ou seja, agora é uma trégua. E depois, durante esses 45 dias, haverá negociações sobre como formular um acordo, parar a guerra e assim por diante. Mas claro, o Irã não pode aceitar isso, porque na verdade isso talvez seja uma armadilha para o Irã. 45 dias é um período muito longo, será suficiente para reorganizar os planos da aliança Epstein, novamente enviando os radares de novo. Outros sistemas de defesa aérea, a área que o Irã destruiu, enviar mísseis, um número suficiente de mísseis defensivos que agora estão começando a acabar. Ou seja, desses países da aliança Epstein, também significa criar infiltrações de inteligência interna e então realizar outro ataque. Ou seja, a situação é duvidosa. Há uma declaração dos envolvidos. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã disse isso claramente. Ele disse que o Irã rejeita qualquer cessar-fogo temporário, porque a Aliança Epstein disse que, nesse caso, a Aliança Epstein fortaleceria suas capacidades para cometer novos crimes. Foi isso que ele disse, certo? E o Irã sempre diz que não haverá fim da guerra a menos que suas condições sejam aceitas. Mas o estranho nessa nova proposta, e o que é interessante que foi apresentado pelo Paquistão como parte mediadora hoje, é que eles estão falando sobre um acordo que deve ser alcançado hoje, antes de amanhã. Eles dizem que um acordo preliminar deve ser alcançado e assinado hoje, eletronicamente, através do Paquistão. Ou seja, talvez seja o último plano de Trump para acabar com essa guerra por meio da retirada. Em vez de uma retirada unilateral, uma retirada militar, ele quer alcançar a saída da guerra através de um acordo. E depois disso, o acordo final será assinado, que inclui o levantamento das sanções contra o Irã em troca do compromisso de não buscar a posse de armas nucleares e assim por diante. Mas a agência de notícias Reuters, citando um funcionário iraniano, disse que o Irã não abrirá o Estreito de Hormuz com um acordo temporário, ou seja, de forma alguma. Ou seja, a guerra pode parar agora, mas a abertura do estreito só acontecerá após o acordo final. E será de acordo com as condições do Irã e de acordo com a nova realidade que o Irã está impondo na região. Até o site americano Axios disse praticamente a mesma coisa. Disse que o Irã ainda hoje rejeita todas as propostas atuais, então a única coisa clara agora é que o Irã realmente está impondo uma nova realidade. E Trump, depois de fracassar em alcançar qualquer vitória, mesmo que fosse ilusória, agora na verdade só lhe resta aceitar as condições do Irã.
Essas condições foram estabelecidas pelo Irã em 10 pontos. O fim imediato e permanente desta guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano e a faixa de Gaza. Aí, ou seja, prestem atenção, há uma condição sobre o estreito, como mencionamos antes, isso está claro para todos. Há uma condição em que se exige a necessidade de levantar as sanções econômicas. E há uma condição em que o Irã exige que os Estados Unidos reconheçam o direito do Irã de enriquecer urânio para uso pacífico. Há também uma condição em que o Irã exige que a aliança Epstein pague indenizações pelas perdas que o Irã sofreu nesta guerra. E com todas essas condições apresentadas, o que está acontecendo hoje? O Irã continua atacando as bases da aliança Epstein em todos os lugares, inclusive hoje, em mais um local. Prezados telespectadores, o porta-aviões americano USS Trípoli foi atacado pelo Irã com mísseis antinávio depois de tentar se aproximar da região. Isso a fez recuar novamente para o interior do Oceano Índico, ou seja, ela nem consegue se aproximar da região do Golfo de Omã ou de qualquer outro lugar. Agora vamos ver como serão as próximas horas. Quem vai abrir mão das condições? Será que realmente haverá um cessar-fogo ou não? Ou haverá uma nova escalada muito perigosa que a região vai testemunhar? Isso significaria que a região inteira ficaria em chamas. Vamos ver. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de curtir. E que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até a próxima!